E se você pensa que sabe tudo sobre a vida de Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos, olha, você vai ficar de queixo caído assistindo esse vídeo aqui, porque eu vou trazer pra você 15 curiosidades sobre Xuxa, coisas que você nem imagina, tem cada detalhe, tem cada informação. Vamos rodar a vinheta e a gente já volta com força total, bora nós! Fala meu Brasilzão, e aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Eu sou o Thiago Prado, eu tô por aqui todos os dias trazendo as novidades, curiosidades, informações, notícias, resenhas, críticas sobre o universo do entretenimento. Quer ficar por dentro de tudo? Quer ficar ligado, sintonizado? Então cola com a gente, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Tô contando contigo e a primeira curiosidade, eu já posso até te adiantar, que a Xuxa é inscrita no canal. Mentira, brincadeira, dê uma pelada para ver se eu consigo tocar seu coração. Bora, se inscreva aí que a gente vai tocar o nosso barco. Xuxa Meneghel, vamos começar lá de trás, falando do início da vida dela, de onde é que vem essa mulher. Xuxa nasceu na cidade de Santa Rosa, uma cidade pequena que fica no interior do Rio Grande do Sul. Daí, né, todo esse perfil dela muito característico do Sul, a galera loira do olho verde, com origem europeia, né? Tem a família, veio da onde, que o avô veio não sei da onde, da Europa, não sei o que. Tem sempre um traço europeu ali, um negócio alemão, um negócio italiano que passa pela genética do povo. Xuxa era filha de um militar e por conta disso eles mudavam bastante de cidade, mas ela nasceu mesmo lá em Santa Rosa. Santa Rosa é conhecidíssima, aliás, por ser a cidade da Xuxa. Um outro detalhe é que como o pai dela era militar, é válida essa informação, ele tinha um perfil mais autoritário, um perfil mais rígido, e isso foi um grande problema, um grande empecilho na harmonia da relação entre pai e filha. Xuxa tinha bastante dificuldade de relacionamento com o pai dela, inclusive ela chegou a ficar muitos anos sem falar com ele, mas depois se acertaram e a vida seguiu até que ele faleceu. Mas isso foi uma grande questão, uma grande temática na vida de Xuxa. E Xuxa não é filha única, ela tem mais 4 irmãos. Dessa galera toda aí que você tá vendo na foto, tem também a mãe dela que tá aqui sentadinha aqui embaixo. Um dos irmãos dela, que se chamava Vladimir, foi justamente ele que inventou o apelido Xuxa para ela. E desde pequenininha ela ganhou esse apelido e colou total. Todo mundo chamava ela de Xuxa desde criancinha, desde lá de Santa Rosa. Mas no ano de 1998, depois já estava consagradíssima, já era a rainha dos baixinhos, já estava mais do que definida a trajetória dela e o sucesso dela, ela resolveu adicionar esse nome, o nome Xuxa mesmo, no registro civil. E aí passou, né, o nome dela mesmo, tá lá no RG, na certidão de nascimento, tudo certinho, incluindo o nome Xuxa. Obviamente, é isso, entendendo Xuxa como uma pessoa física. E como pessoa jurídica, como uma pessoa famosa, uma figura pública, essa já era uma marca que estava sempre registrada, né? Era sempre algo que já estava registrado aquela pessoa, a Maria das Graças. Mas ali agora botou também Xuxa no registro civil, que é para garantir, para não ter erro, é Xuxa e não tem como escapar. Mais uma curiosidade, recentemente Xuxa comentou no programa especial do Que História é Essa, Pochá, né, onde só se contou histórias sobre a rainha dos baixinhos. Xuxa comentou que ela se sentiu de fato famosa, que ela sentiu que ela era a Xuxa quando ela foi trabalhar na Globo, mas houve uma trajetória anterior. Primeiro ela começou a carreira como modelo, só depois que ela virou apresentadora infantil. E mesmo como apresentadora infantil, ela não iniciou lá na Rede Globo, ela começou em uma outra emissora, só depois ela foi para lá, e aí ela se sentiu então consagrada. Mas o grande programa dela na Rede Globo era o Show da Xuxa, que ficou no ar muitos anos. Ficou no ar de junho de 1936 até 31 de dezembro de 1992. E antes disso, né, na Rede Manchete, que foi o primeiro local onde ela apresentou o programa, a gente tinha o programa que se chamava Clube da Criança. E esse daí é que vem aquela imagem Xuxa verde, você já viu? Tem no YouTube o programa da Xuxa muito antigão, a imagem chega a ser verde, é um ícone isso, chama muita atenção, tinha até páginas na internet que brincavam com isso, né? O nome da página Xuxa Verde, justamente por conta dessa primeira atração, Clube da Criança. E é de lá também que vem o Senta Lá, Cláudia, era naquela fase. Pegando esse gancho maravilhoso da Cláudia, no começo a Xuxa ficava sozinha no palco e ela tinha grande dificuldade de
tomar conta de tanta criança. A criançada tocava o terror, sentava o farrapo, dava muito trabalho. Daí o episódio da Cláudia e alguns outros episódios que são memes na internet, a Xuxa tendo que mandar a galera sentar lá, ficar quieta para ela conseguir tocar o programa. Foi quando eles tiveram a brilhante ideia de colocar ajudantes de palco. E aí veio então a ideia das paquitas, que acabou se tornando uma profissão. Era o sonho das meninas se tornarem paquitas, e de tempos em tempos, quando elas iam crescendo e ficando mais adultas, precisava fazer um novo concurso para selecionar novas paquitas. Existem algumas gerações de paquitas que acompanharam a Xuxa durante todos esses anos. Várias delas acabaram seguindo na carreira artística, como a Bárbara Borges, que acabou de ganhar A Fazenda na Record, também é uma atriz. Tem também a Letícia Spiller, que é atriz na Rede Globo, a Juliana Baroni, entre várias outras que passaram ali, dividindo o palco com a Xuxa. E não só desse lado do palco, essas mulheres, hoje mulheres também trabalham. A pessoa responsável por gerenciar a vida da Xuxa, organizar a agenda, enfim, tomar conta mesmo da Xuxa, é justamente uma ex-paquita. A vida rodou e ela continua ali com a Xuxa agora numa outra prateleira, né, num outro departamento. E quem não se lembra desse cabelinho dela aí, esse formato de Xuxinha, justamente por conta dela ganhou esse nome, esse penteado. A Xuxa lançou a moda desses rabichos na cabeça, e aí o look também não se restringiu apenas às crianças, não, o adulto também usava, a mulherada usava, virou uma loucura. Inclusive, se você usa tipo rabicó, esses elásticos de cabelo, provavelmente você já chamou isso de Xuxinha, né? Tanto o perfil aqui do cabelo na lateral, quanto o elástico também de amarrar ser Xuxinha, justamente porque era um visual, um look ali que a Xuxa lançou e acabou virando moda. Todo mundo adotou esse nome e naquela época também adotava-se esse penteado. Vamos falar de romance agora, porque também teve uma vida movimentada aí. Essa é uma curiosidade que nem é tão curiosidade assim, porque todo mundo sabe que Xuxa teve dois relacionamentos que foram muito famosos. Primeiro que foi com o jogador Pelé e depois também com o piloto Ayrton Senna. Pelé, o rei do futebol, a Xuxa, rainha dos baixinhos, Ayrton Senna, o rei da Fórmula 1, um grande nome, mesmo tendo a sua carreira interrompida de uma maneira um tanto quanto precoce, ainda hoje ele é lembrado como um grande fenômeno na Fórmula 1. Xuxa não guardava muitas boas recordações do relacionamento com Pelé. De vez em quando ela falava alguma coisa que o relacionamento era bem tóxico, que era complicada a situação. Já com Ayrton Senna, parece que existia bastante carinho, mesmo quando ele faleceu, ela não estando com ele. E aí tem toda a confusão entre ela, Adriane Galisteu. Elas não se dão, até hoje elas não se bicam, uma acaba dando alfinetada na outra. Mas esses foram os dois relacionamentos mais famosos, com homens mais famosos que Xuxa teve ao longo dos anos. Ah, Thiago, mas parou por aí? Só teve esses dois que foram famosos? Não, teve mais. Por exemplo, tem dois jogadores de futebol, teve o Valtinho Coalhada e Marquinhos. Um era do Juvenil, o Valtinho Coalhada, e o Marquinhos era um jogador do Flamengo. Depois tem umas outras histórias aí, teve a história do cantor Leonardo, que também já ficou com a Xuxa, mas não era um relacionamento que foi noticiado, assim, a gente não sabia, né? E tem também o mais famoso de todos, eu acho até, com o Luciano Zafi, que acabou gerando a Sasha, a filha de Xuxa, com o Luciano Zafi. Uma outra curiosidade da loira é que ela é apaixonada por animais e ela não esconde isso de ninguém. Ela já teve uma relação ali, meio que ela era uma embaixadora do IBAMA. Ela sempre trabalhou muito nessa causa, sempre falou muito sobre essa causa. E além disso, ela tem uma questão mesmo de relacionamento com os animais. Ela diz que ela se relaciona muito mais fácil com os animais, com os bichinhos, do que com os seres humanos. Na casa dela, ela tem vários passarinhos que ela cria soltos. Inclusive, ela tinha uma mansão que no meio da sala tinha um jardim para os pássaros poderem ficar voando tranquilamente. Essa mansão foi vendida, ela conseguiu um outro espaço no Rio de Janeiro, mas que também tinha bastante lugar para ela poder criar esses passarinhos livres, né? Não são criados presos em gaiola, eles ficam soltos. Ela já morou num sítio também, onde ela tinha animal, era um zoológico, assim. Existia uma equipe de biólogos, de veterinários que moravam no mesmo lugar, moravam no sítio, justamente para poder fazer a manutenção, o cuidado dos animais, todo esse manejo dos animais, porque era muita coisa, então precisava de muita gente para poder dar conta. Depois ela se mudou para Casa Rosa, aí diminuiu a quantidade de animais, depois ela foi para uma mansão
que aí também já era um pouco menor, e foi sempre mudando, sempre equilibrando, mas ela nunca deixou de ter muitos animais ao lado dela. E tem a cachorrinha Doralice, que ela leva pra tudo que é canto, no carrinho de bebê, e ela não tá nem aí. A Sasha em primeiro lugar, a Doralice em segundo, o Juno eu acho que tá em terceiro. É nesse nível. E você não achou que eu não iria falar dessa polêmica aqui, que é a Playboy da Xuxa, né? Obviamente que a gente vai falar. Ela, antes de ser a rainha dos baixinhos, quando ainda trabalhava como modelo, lá na década de 80, chegou a fazer a capa, estampar a capa da revista Playboy. Obviamente depois, quando ela começou a trabalhar como apresentadora, lidando diretamente com o público infantil, esse tipo de trabalho não era mais conivente, né? Não combinava mais fazer esse tipo de trabalho. Lá atrás, quando ela era modelo, não havia problema nenhum, né? Fazia parte mesmo, ela trabalhava com a imagem, trabalhava com o corpo, com a estética, era um ensaio nu artístico, mas depois começou a ficar estranho e ela sempre teve muita dificuldade de lidar com essa informação, de lidar com essa parte do passado. Inclusive esse foi um grande problema da Xuxa com o Gugu. Depois de que ela já estava famosa, ela tentou retirar todas as revistas do mercado. É super raro você encontrar uma revista física, uma cópia física dessa revista da Xuxa, em que ela foi a capa da Playboy. Ela deu um jeito de comprar tudo que era banca, de tirar mesmo do mercado essas revistas. O Gugu, em determinada ocasião, mostrou as fotos na televisão. Xuxa ficou bastante chateada, rolou processo e nunca mais eles conseguiram reatar a amizade, eles não ficaram mais amigos. Xuxa já tinha até recebido o Gugu na casa dela. Lembra aquele quadro que ele ia na casa das pessoas, dos famosos, e aí tinha que encontrar as coisas para dar prêmio e tal? Ele chegou a visitar a Casa Rosa, que era a mansão que a Xuxa morava aqui no Rio de Janeiro, e depois dessa época houve então a exibição das imagens no programa Domingo Legal, quando ainda era no SBT, e toda a rixa de Xuxa com o Gugu. Curiosidade que é curioso que eles trabalharam juntos depois na Record, e mesmo lá na Record, trabalhando na mesma emissora, eles não se bicaram, o clima não batia. Além dessa situação, tem também aquele filme, né, que é bastante polêmico. Xuxa, quando ainda era modelo, fez um filme, né, trabalhando como atriz. No filme tinha a Vera Fischer, tinha o Tarcísio Meira, e ela tinha uma cena de sexo com um menor de idade. O filme falava também sobre essa temática. E isso percorreu, né, isso perdurou durante toda a trajetória de Xuxa. As pessoas falavam, a Xuxa fez esse tipo de cena com uma criança, e as pessoas tratam o assunto até de uma maneira desrespeitosa, como se aquilo não fosse uma obra de arte, como se aquilo não fosse arte, não fosse ficção, e se fosse a Xuxa fazendo aquilo de fato, de verdade, com uma criança. Para um menor de idade fazer qualquer trabalho, precisa ter liberação da justiça, os pais estão acompanhando, existe todo um cuidado legal mesmo no lance da lei mesmo, da justiça, para poder um menor de idade fazer esse tipo de trabalho. Não é feito assim aleatório, e obviamente a cena, por mais que a gente veja e entenda a cena como uma cena de sexo mesmo, mas aquilo é gravado de um ou outro formato, né, sem essa conotação. Então, hoje Xuxa já fala mais tranquilamente sobre o assunto, parece que não é mais um tabu. Inclusive, ela encontrou esse garotinho na época, hoje já um homem, que no documentário que o Globoplay lançou sobre a vida dela, eles tiveram também esse diálogo e a Xuxa consegue falar hoje mais tranquilamente sobre o assunto. E Xuxa cantora, é engraçado que ela fala que ela não é atriz, mas ela atuava, ela não era cantora, mas ela cantava, ela não era dançarina, mas ela dançava, ela só se considerava mesmo como modelo e como apresentadora. Os discos da Xuxa estão entre os 10 mais vendidos de todos os tempos no Brasil. Tem mais de 40 milhões de cópias vendidas. E o CD não, pelo amor de Deus, era disco ainda. O Show da Xuxa 3 foi lançado em 1988, ele ficou em primeiro lugar no Brasil, ele até entrou pro livro do recorde lá, do Guinness Book, e ele ficou com um recorde total do Brasil, até que o Padre Marcelo, lá na década de 90, né, final da década de 90, entrou em cena, e aí ele foi aquele fenômeno, aquele sucesso, e acabou batendo o recorde da Xuxa. Mas esse álbum, Show da Xuxa, traz as músicas Hilari Lariê, que é um grande ícone, Brincar de Índio, Abecedário da Xuxa e Arco-Íris. Esse, então, além de entrar nas paradas do sucesso, também colocou ela no Guinness Book, como eu te falei. Foram 3,2 milhões de cópias. É muita coisa, muita coisa. E Xuxa, além de cantora e além de estar na televisão como apresentadora,
ela se transformou também em personagem de gibi, em desenho animado, em boneca, e tinha bicicleta, e tinha caderno, e tinha mochila, e tinha tudo da Xuxa. Era uma linha completa de produtos, de brinquedos para criança, sempre com a marca da Xuxa, com o rosto da Xuxa, e tudo sempre vendeu muito. E vamos falar de uma coisinha que quase ninguém fala também? E esse lance que a Xuxa tinha pacto com o demônio, hein, gente? Será que tinha? Será que não tinha? Eu vou te contar isso. Já deixou um like aqui no vídeo? Pelo amor de Deus, senta o dedo desse joinha aqui, ó. Vamos fechar essa parceria e vai comentando qual a curiosidade que você mais achou de fato inédita, assim. Que você mais te chamou a atenção. Deixa aqui também nos comentários, quero saber a sua opinião. Rezava a lenda que a Xuxa só tinha tanto sucesso porque ela fez um pactozinho, né, com o cara lá de baixo. Ela cantava a música falando do cara lá de cima, mas ela tinha um pactozinho com o cara lá de baixo. Obviamente isso era uma falácia, era uma mentira, né, que as pessoas inventavam. E tinha algumas religiões tentam demonizar tudo que faz sucesso, tudo que está na televisão. Você só pode consumir aquilo que a igreja produz, que a religião produz. Uma alienação para quem faz parte daquele universo, né? Tentar manter as pessoas bastante alienadas. Curiosamente, depois de ter essa história que a Xuxa tinha pacto com o demônio, que a boneca da Xuxa era demoniada e que pegava as crianças à noite, tinha a história do disco, que se rodasse ele ao contrário, que tinha uma mensagem satânica no disco. Obviamente nada disso era verdade, isso nunca aconteceu, não tem o menor sentido, não tem cabimento. E para provar, a maior prova que isso não é verdade, que não faz sentido, é que a Xuxa, anos depois, foi trabalhar, foi contratada pela Record, a emissora gospel, a emissora evangélica, dos bispos mais conservadores, do religioso mais conservador, que é o bispo Edir Macedo, contratou a Xuxa e botou lá no canal dele, inclusive ele, né, que falava isso, a religião lá que falava isso, contratou a Xuxa e botou na televisão para dar lucro para eles, para gerar Ibope, para aumentar Ibope para a Rede Record. E aí você que deixou de ouvir a Xuxa, que não podia assistir o programa da Xuxa, porque se assistisse tinha pacto com o capeta, depois você viu lá a pessoa que falava isso, né, o povo que falava isso, botando a Xuxa para trabalhar na emissora, e a galera ficava como, ó, com essa cara aqui, deixou de curtir a Xuxa e depois o cara vai e bota lá, ah, brincadeira, né não? Tem uma história muito bizarra, muito curiosa, que envolve a Xuxa e o Michael Jackson. Às vezes a informação sai, a Xuxa foi pedida em casamento pelo Michael Jackson, mas isso não é verdade. Ela não foi pedida em casamento. De fato, a Xuxa conheceu o Michael e realmente existiu interesse ali dele em direção à Xuxa. Mas olha só a história. Ela apresentava um programa de televisão no mesmo formato que ela apresentava aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. E ela ficou bastante conhecida lá naquela época. Apresentadora infantil também. E ela era conhecida como a rainha dos baixinhos. Michael Jackson, o rei do pop. Ela foi convidada para visitar a casa do Michael lá do Rancho Neverland, e ela foi, lá ela conheceu ele. Para entrar no rancho, ela assinou uma documentação dizendo que tudo que ela visse lá dentro, que ela conversasse lá dentro, que ela ficasse sabendo lá dentro, ela não poderia falar fora dali, porque senão ela teria que pagar uma multa. Para entrar lá, ela teve que assinar esse contrato. Vai vendo o quanto essa história é maluca. Lá ele mostrou todo o ambiente para ela, mostrou toda a casa, eles ficaram juntos vendo o filme, conversando. Ela não ficou com o Michael Jackson. E tempos depois, chegou a proposta para a equipe dela, a proposta vinda da equipe do Michael Jackson para a equipe da Xuxa, dizendo que ele gostaria de ter uma filha com a Xuxa. Cidadão, cidadã. E a história é essa, ele não pediu a Xuxa em casamento, ele queria ter uma filha com a Xuxa. E isso foi feito da maneira mais formal e mais empresarial possível. O Michael, ele queria ter um filho, e ele queria um filho, uma filha, enfim, e ele queria encontrar uma mãe, mas não necessariamente ele iria casar com a Xuxa, ou haveria um namoro, um relacionamento, e nem a maneira, pode ser que nem a maneira de se fazer um filho não ia ser a maneira tradicional, podia ser algo de inseminação artificial, já se tinha essa tecnologia naquela época. Podia ser algo mesmo todo programado e só, olha, o filho é nosso, mas os bastidores só Deus ia saber como é que acontecia. Xuxa se recusou, ela não teve interesse em participar desse plano do Michael Jackson. E olha a curiosidade, ele era o rei do pop e a Xuxa, rainha dos baixinhos. Parecia que ele queria que a mãe
a genitora dos filhos dele, tivessem alguma relação com esse ícone, o ícone de ser rei, no caso ser rainha de alguma coisa. Tempos depois, ele se casou, ele teve filhos com a filha do Elvis Presley, que era o rei do rock. Ou seja, quem é filha do rei do rock seria uma princesa. Percebe a ligação nesse lance de rei, rainha, dessa realeza do universo pop, do universo da música, desse universo de celebridades? É curioso. E também reza a lenda que ele nunca de fato teve nenhuma relação carnal, que ele não viveu com essa mulher, com a filha do Elvis Presley, que era somente ali os filhos, só teve os filhos e nem foi da maneira natural, foi de uma maneira artificial, que era só mesmo para reprodução humana. É uma história um tanto quanto maluca, mas Xuxa já falou abertamente sobre isso em algumas entrevistas. Ela não faz mais questão de esconder, já faz um bom tempo. E já que a gente está falando também de curiosidade nesse lance do relacionamento, existem alguns relacionamentos na vida da Xuxa que falam assim, cara, será que é verdade? Por exemplo, quem nunca ouviu a história que Xuxa e Ivete Sangalo tinham um romance? Todo mundo falava que é porque elas eram muito amigas, elas eram muito próximas, se falavam que elas tinham um caso, que elas eram lésbicas as duas e elas tinham um relacionamento. Essa mesma história também acontecia em relação a Marlene Matos. Se falava que Xuxa tinha um relacionamento com a Marlene Matos, que a Marlene não deixava a Xuxa namorar porque ela tinha ciúme. A Marlene até tentava interferir mesmo nos relacionamentos pessoais da Xuxa, mas por uma questão dominadora empresarial. Ela era bastante abusiva, né? Era uma relação muito abusiva que a Marlene tinha com a Xuxa, inclusive nesse quesito, né, dos namorados. Mas tudo isso era envolvido pelo lance empresarial e não pelo lance de um amor entre elas no sentido de um casal, né? Um casal ali formado por duas mulheres. Outro mito também é que Xuxa já teve um romance com o Serginho Malandro. Isso não aconteceu. Ele foi o príncipe dela no filme Lua de Cristal, que é um ícone do cinema brasileiro, e ela disse que ele até roubou um beijo dela, mas que eles nunca tiveram nada. Outra coisa, outro boato que rola, mas agora no sentido inverso, é em relação à Angélica. Elas até chegaram a ser um pouco distantes lá atrás, numa época, porque elas meio que acreditavam em boatos que falavam. Mas depois elas se acertaram e desde então elas são bastante amigas, têm bastante proximidade, passaram férias juntas, enfim. Tem um vínculo forte ali entre Xuxa e Angélica, só boatos mesmo de competição entre mulheres. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal e deixa um like aqui. Valeu!